A palavra de hoje é de servo a rei. De servo a rei. E eu gostaria que você nessa noite, desde já, como um pastor sempre faz na igreja, né? O pastor pede para levantar essa mão aí. Fabiana, pode levantar essa mão aí, que é de vitória, tá bom, Fabiana? Levanta esse dedo aí e fala assim: hoje é noite da minha vitória. Hoje é noite da sua vitória. E hoje é noite da nossa vitória. Amém, meu irmão? Hoje é noite da minha vitória. Hoje é noite da sua vitória. E hoje é noite da nossa vitória. Amém? Então, o nome da mensagem é de servo a rei, tá? E desde já eu falo para você, meu irmão, Deus te chamou como servo, mas você vai chegar a rei. Amém, meu irmão? Deus te chamou para ser servo, mas você chegará a ser rei. Amém? Agora, entrega na mão do Senhor agora, pastor. Legal. Vamos entregar o Marcos Vinícius na mão do Senhor. Amém, meu irmão? Ele está aceitando Jesus agora. Você que está na outra live, não está compartilhando o que está acontecendo da outra aqui. Eu estou aqui com os dois, tá bom? Vamos entregar o Marcos Vinícius na mão do Senhor. Ele está retornando para o Senhor. Ele quer aceitar Jesus. Eu não sei onde ele está, a localidade, mas ele quer aceitar Jesus agora, tá bom? Então vou orar pelo Marcos Vinícius, aonde quer que ele esteja. Eu não conheço fisicamente, não sei onde está, mas o Senhor sabe. E as coisas do Senhor acontecem dessa forma, tá bom? Legal. Milena, também orar pela Milena. Legal, Milena, tá? Leandro Cardoso, Deus abençoe. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar nesta hora Marcos Vinícius em tuas mãos, Senhor. Só o Senhor conhece o estado dele, só o Senhor conhece o coração dele. Por isso, Senhor, segure nas mãos de Marcos Vinícius, conduza ele por águas tranquilas e por pasto verdejante. Escreva o nome dele, Senhor, do Marcos Vinícius, no livro da vida, Senhor, para que o seu nome seja glorificado. Por isso, Pai, eu coloco Marcos Vinícius em tuas mãos. Ele está indo para o Senhor, para os teus braços agora. Não foi à toa, Senhor, que o Senhor morreu de braços abertos. O Senhor morreu de braços abertos para receber a todos que têm consciência que necessita das tuas mãos. E ele nessa hora está reconhecendo o Senhor como o único verdadeiro e salvador da vida dele. Toma o Marcos Vinícius em tuas mãos. Escreva o nome dele no livro da vida, Senhor, para que o seu nome seja glorificado. E toda a igreja vai dizer amém, amém. Leandro Cardoso, Deus abençoe para o irmão. Marcos Vinícius, estamos juntos aí, tá bom? Vai ter outras lives, amanhã tem live também, e vamos estar juntos aí, tá bom? Robson, mais uma vida, Robson, para o Senhor, tá bom? Legal. Ilza, Deus abençoe. Jorge Carlos, tu tá onde? Jorge é o marceneiro, Deus abençoe. Vamos lá, meu irmão. Vou para a palavra agora, tá bom? 1 Samuel 16:18 vai dizer o seguinte, olha, e eu gostaria que você prestasse atenção nessa Marcola Tadeu. Tá onde Marcola Tadeu? Bota para mim aí, Marcola Tadeu, aonde o senhor está, só para mim ter uma ideia de onde o senhor está, tá bom? 1 Samuel 16:18 vai falar assim, ó. Então respondeu um dos moços e disse: eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e vigoroso e homem de guerra e prudente em palavras e de gentil presença. O Senhor é com ele. Eu vou abaixar um pouquinho o som do fundo e eu vou ler de novo essa passagem. E eu gostaria que você prestasse atenção, Bárbara e Tony, prestasse atenção nessa leitura, que nós vamos estudar e aprender em cima dessa leitura. Então respondeu um dos moços e disse: eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e vigoroso e homem de guerra e prudente em palavras e de gentil presença. O Senhor é com ele. Essa é a leitura que nós fizemos.
E eu vou falar um pouco sobre Davi. Mas não quero trazer para você hoje uma mensagem do Davi, rei, Davi apenas vitorioso nas guerras. O Senhor me deu uma palavra hoje, um Davi hoje um pouco diferente. E eu gostaria que você prestasse muita atenção no que o pastor vai falar da agora em diante. E se você puder anotar, como eu sei que tem a Elaine, anota, a Mazinha sempre anota alguns detalhes. Anotasse, meu irmão. É interessante o que o Senhor foi dando ao pastor na hora que foi trazendo esta palavra. Coisas que eu já havia lido, relacionado, estudado, mas não tinha ainda enxergado. E agora, nessa semana, preparando essa mensagem, o Senhor foi me mostrando algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com você. Legal, Marco Vinícius, estou lendo aqui a sua mensagem, mas gostaria também agora que você prestar atenção no pastor, para você entender o propósito de Deus na sua vida, tá bom, Marcos Vinícius, tá bom? Vamos lá, eu estou lendo a sua mensagem aqui, mas o pastor também vai agora entrar na palavra, que tem pessoas, tá? Marcos Vinícius, quando achei que estava aproveitando meu primeiro e único filho, eu só me distanciei. Tá bom, Marcos Vinícius, nós vamos estar orando por você, tá bom? Alguém vai entrar em contato contigo aí, se tu puder botar o seu telefone aí, tá bom? Coloca o seu telefone aí, que alguém vai entrar em contato contigo aí, tá bom? Que Deus te abençoe. Entender as coisas de Deus não é fácil, meu irmão. Somente estando no Espírito para entender. Recapitulando-te, né? Entender as coisas de Deus não é fácil. Somente estando no Espírito para entender. É por isso que Paulo vai escrever aos Coríntios. Ele vai escrever desta forma: que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. E Deus fez, e Deus faz isso, escolhe os pequenos para confundir os grandes. Este livro de Samuel que nós lemos, ele está dividido em 3 sessões. Nós lemos 1 Samuel, e este livro que nós lemos, esse versículo que nós lemos, está dividido em 3 sessões distintas, que eu trago para você, até para que você tenha uma abrangência maior do ensino da palavra. Do capítulo 1 ao capítulo 7, este livro vai falar sobre uma pessoa, que é Samuel. Do capítulo 8 ao capítulo 15, este livro vai trazer, ou vai falar de uma outra pessoa, que é o rei Saul, primeiro rei de Israel. E do capítulo 16 ao capítulo 31, vai falar de Davi, o segundo rei de Israel. Então, o primeiro livro de Samuel, ele é dividido em 3 sessões, em 3 pessoas distintas. Primeiro vai falar sobre Samuel, depois vai falar sobre Saul e depois vai falar sobre Davi. Nós vemos também outra característica muito interessante neste livro de 1 Samuel, que vai falar sobre a transição da forma de governo de uma para uma outra forma. Como assim, pastor? Israel está passando de uma forma teocrática, aonde Deus governa, e vai passar para uma forma monárquica, aonde o rei vai governar. E Deus vai advertir o povo
que eles sofreriam consequência na escolha de retirar Deus do centro e colocar o homem como centro de Israel. E este livro vai retratar muito bem disso. E aí eu entro na mensagem. O interessante é que Israel está sofrendo modificações. Eliane, anota aí, Eliane Bandini. Israel está sofrendo modificações. Deus está no controle, Deus está agindo, Deus está fazendo acontecer, e Deus levanta um homem que vai exercer 3 ofícios. O que era realizado apenas por uma pessoa de cada vez, Deus, em meio ao caos que se estabeleceu em Israel, Deus vai levantar um homem chamado Samuel para ser profeta, sacerdote e juiz. Então você vê que Deus já está entrando com providências. Deus, meu irmão, sempre vai entrar com uma providência. Talvez no caos da sua família, talvez no caos do seu ministério, talvez no caos do seu trabalho, talvez no caos da sua saúde, Deus vai entrar com uma providência. Deus não está inerte, Deus não está morto, e Ele vai entrar com uma providência. O interessante é que o sacerdote, ou o sacerdócio de Eli, que era profeta, estava no final, estava se acabando. Saul, que fora ungido rei, governava de mal a pior. Então eu estou trazendo o caos que estava em Israel. O sacerdote Eli já estava velho, já estava literalmente cego. As lamparinas do templo, a luz do templo já estava se apagando. Saul, que fora ungido rei de Israel, governava de mal a pior. Saul, além de ser rei de Israel, queria exercer um outro poder que não lhe cabia. Ele queria ser sacerdote. Saul até tentou vestir a capa de sacerdote quando quis sacrificar holocausto ao Senhor, mas Deus já o havia rejeitado. Então você vê o caos que estava em Israel, como as coisas estavam acontecendo em Israel, e devido a essa rejeição de Deus para com Saul, Deus dá uma ordem a Samuel, ao profeta Samuel, que vá até Belém. Samuel nasceu, cresceu, tornou-se profeta, juiz, sacerdote. E Deus, da sua ação de agir em favor do seu povo, manda que Samuel vá até Belém. E ali em Belém, Deus mostraria a Samuel o que ele deveria fazer e quem deveria ser ungido. E eu trago um parênteses nisso que eu estou falando. Quando Deus fala com Samuel, Deus vai: Samuel, você vai até a Belém, e lá você vai fazer algo que eu vou lhe mostrar, e você vai ungir alguém que eu vou lhe dizer. O interessante, meu irmão, que Deus fala a Samuel para ir até Belém e ali sacrificasse um novilho. Porém, antes de sacrificar, Samuel deveria convidar Jessé e sua família e os santificar. Meu irmão, eu já tinha lido isso várias vezes, mas não tinha percebido. E eu trago de novo o que eu estou falando. Deus manda Samuel ir até Belém, matar um novilho, convidar a família de Jessé e os santificar. E logo após essa santificação, Deus mostraria o que Samuel deveria fazer e a quem deveria ungir. E Samuel fez dessa forma, meu irmão.
Mas o que me chamou a atenção, meu irmão Tiné, Eliane Bandini, o que me chamou a atenção foi o motivo que na santificação de Jessé e sua casa, Davi não estava. Davi pertencia à casa de Jessé, era filho de Jessé, mas na santificação de Jessé e a sua casa, Davi não estava. Samuel não santificou a Davi. Vamos ver logo em seguida que Samuel avista o primeiro filho de Jessé, que é Eliabe, e Eliabe significa Deus é Pai. E Samuel logo imagina, aí está o escolhido do Senhor, e o Senhor rejeita. O Senhor não é esse. Eu não olho com os olhos humanos, ou eu olho com o coração. Deus rejeita Eliabe. E você vai vendo que Davi não está nessa jogada, não foi santificado. Eles esqueceram Davi. E aí veio o segundo filho de Jessé, chamado Abinadab, que significa pai de generosidade. E Deus também o rejeita. Deus não é esse não, Samuel. E depois passa o terceiro, que se chama Samar, que significa desolação. Deus também rejeita Samar. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu este. Os 7 filhos Deus não havia escolhido. Então você nota que na santificação da casa de Jessé, Jessé convidou apenas os seus filhos talvez mais queridos, os seus filhos mais achegados, e deixou Davi escondido, esquecido, atrás das malhadas, cuidando das ovelhas. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram os seus filhos? Jessé respondeu: ainda falta um mais moço que está apacentando as ovelhas. Então note que Davi não foi convidado para ser santificado. Ele foi esquecido, ele foi abandonado. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor a Samuel: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Pâmela, pega ela aqui, Pâmela. Não dá. Pega ela aqui. Não dá para me pregar assim. Aqui, ó, tá fazendo barulho aqui, ó. Ela tá gritando aqui, não dá. Desculpa, meu irmão. Quando não é a live que cai, interferência, aí fica complicado, né? Então, meu irmão, o que eu estou falando para vocês é que Deus manda Samuel ir a Belém e santificar a casa de Jessé. E Jessé convida os seus filhos mais queridos e esqueceu de Davi. E aí Davi agora chega até aonde está Samuel. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Disse o Senhor a Samuel: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Olha bem, meu irmão. Jessé passa os seus filhos, Deus rejeita a todos. Quando passa Davi, Deus fala: é esse. O Espírito de Deus se apossa de Davi. Então Samuel se levantou e voltou para Ramá. Vemos nessa passagem, meu irmão, algo interessante. Presta atenção, Max. Nessa passagem nós vemos algo interessante, onde uma família é composta de 7 irmãos. Ninguém lembrou de Davi, o amado, o querido, o predileto. É o que significa Davi.
O nome Davi significa o amado, querido e predileto. Os 7 irmãos ignoraram. Ninguém via as dores de Davi. Ninguém enxergava as dúvidas do adolescente Davi. Nós vemos Davi lutando suas guerras pessoais e emocionais sozinho. Mães, enquanto sua família não enxergava Davi e suas atitudes, muitas pessoas estavam vendo, principalmente Deus. Olha só que interessante. Ninguém via as qualidades de Davi. Seu pai não viu, seus 7 irmãos não viram. Mas Deus estava vendo, e tinha mais pessoas vendo. Pastor, como é que é isso, pastor? Davi estava sozinho lá no pátio, cuidando das ovelhas. Como é que alguém mais ia ver? Diz a palavra, meu irmão, que o Espírito do Senhor abandonou Saul, e um espírito mau vinha para o atormentar. E eu trago uma atenção especial para esse detalhe. Diz a palavra que o Espírito do Senhor abandonou Saul, e um espírito mau vinha para o atormentar. Então seus servos o aconselhou que arranjasse alguém que tocasse harpa, e o espírito maligno o deixaria. E Saul segue o conselho dos seus servos e requer um bom tocador de harpa. Então um dos seus servos lhe diz: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é homem de guerra, sisudo em palavra e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Quem fala sobre Davi, meu irmão, é um parente próximo. Recapitulando, quem fala de Davi não é um parente próximo, é um servente, é um servo de Saul. Algo que me chamou a atenção foi o fato de um servo do palácio de Saul conhecer um jovem chamado Davi lá de Belém. De Belém a Jerusalém são 10 quilômetros, e esse servo vai descrever alguém com tanta precisão, e ele diz sobre Davi o seguinte: Saul, eu conheço o filho de Jessé, ele toca bem, ele é forte, ele é valente, ele é homem de guerra, ele é sisudo, sério em palavras, ele é de boa aparência, e tem mais, o Senhor é com ele. Meu irmão, esse servo, esse homem, não convivia com Saul, não era um dos filhos de Jessé, ele era servo de Saul, mas ele vai testemunhar tão fortemente de Davi, o testemunho que Davi dava. Que testemunho este homem guardou! Como o testemunho de Davi impactou essa pessoa! Se vocês notarem, esse servo não teve dúvida do que estava falando. E o rei Saul, por sua vez, não questionou, mandou chamar Davi, porque a palavra desse servo foi tão impactante. Eu conheço a Davi, ele é músico, ele é sisudo em palavra, ele é guerreiro, ele é homem de guerra, ele é de boa aparência. O que ninguém descrevia, este homem descreveu a Saul com tanta precisão que Saul não duvidou. Chama esse homem. Meu irmão, minha irmã, eu chamo a atenção de você neste momento. Seja você mesmo, não queira impressionar ninguém. Mantenha-se sempre humilde, simples, cauteloso, discreto, recatado, zeloso naquilo que você faz, pois o Senhor está vendo as suas atitudes. Davi era simples no que fazia. Davi era simples quando tocava. Davi, ao matar o urso e matar o leão, na simplicidade,
mesmo sendo forte, guerreiro, era simples. E esse testemunho impactou alguém que estava lá no palácio, alguém que estava diante do rei. Meu irmão, na sua simplicidade, na sua humildade, você está conquistando as pessoas. Não precisa ser eloquente, não precisa ser bom orador, não precisa ser bom de palavra, não é necessário ter muito dinheiro. Seja simples nas suas ações, porque você vai impactar a vida, vai impactar a pessoa, vai impactar seus familiares, na sua simplicidade, vai impactar a sua vizinhança, vai impactar as pessoas. Davi foi simples nas suas ações, talvez no seu secreto, talvez nas suas dores, mas alguém estava percebendo e foi chegando ao conhecimento do rei. E o rei hoje está tomando conhecimento das suas atitudes, porque aqueles que se humilham debaixo da potente mão do Senhor serão exaltados, e aqueles que se exaltam serão humilhados. Presta atenção, meu irmão. Outro detalhe que eu comprovei, que então tomou Jessé, que era pai de Davi, um jumento, e o carregou de pão, um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul por intermédio de Davi, diz a palavra. Saul requer Davi no palácio para tocar harpa, e Jessé, ele prepara um jumento, carrega de pão, odre de vinho e um cabrito, e envia a Saul através de Davi. Presta atenção, meu irmão. Saul não havia pedido pão, Saul não havia pedido vinho, Saul não havia pedido cabrito nenhum. O que Saul pediu foi a presença de Davi. Jessé não tomou seu filho e enviou a Saul. O que ele enviou a Saul foi o que ele achou que era mais importante. Ele deu valor às coisas materiais, o material. Jessé mandou a Saul o pão, o odre de vinho e um cabrito por intermédio de Davi. A intenção de Jessé era agradar ao rei, como dizendo assim: se te interessar, rei, fique também com Davi, porque para mim não serve para nada. Eu estou te dando, rei, o pão, o vinho e o cabrito, e se Davi foi importante para o senhor aí, pode ficar aí com Davi aí. E Davi foi e agradou o rei Saul e tornou-se o seu escudeiro. Meu irmão, ninguém deu valor a Davi. Os seus familiares não deram valor a Davi, os seus irmãos não deram valor a Davi. E às vezes acontece isso no nosso meio. Quando você começa a ser humilde, a trabalhar, a se desenvolver na obra, no conhecimento, na graça do Senhor, muitas das vezes os próprios irmãos vão contra, vão te ignorar, vão te rejeitar, vão fazer de tudo para você parar. E é assim que fizeram com Davi. Nem o pai deu valor. Ele manda pão, manda vinho, manda Davi de quebra. Só que Saul estava querendo Davi, o tocador de harpa, o que era cheio da presença de Deus. Sabe por quê, meu irmão? Porque quando Samuel unge a Davi, ainda adolescente, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. E é assim que Deus faz contigo, meu irmão, minha irmã. Quando você aceitou Jesus como o único e verdadeiro Salvador, o Espírito do Senhor te abraçou, te embalou. E no original significa
te carregou no colo. Essa palavra apoderar-se no Velho Testamento, no hebraico, quando Davi unge a Samuel, quando Samuel unge a Davi, que diz que o Espírito do Senhor se apodera de Davi, no original está falando, carregou no colo, nos braços. E é assim que Deus faz, meu irmão. Quando você aceita Jesus, o Espírito de Deus se aposta de você. Agora Ele carrega você nos braços. Você é filho de Deus. Você é querido de Deus, meu irmão, minha irmã. Meu irmão, preste atenção. Quando Deus quer colocar alguém em seu devido lugar, quando Deus quer te colocar em algum lugar, presta atenção, meu irmão, nessa verdade. Deus tem uma obra específica para cada um que está me assistindo agora. E aonde a minha palavra vai alcançar, Deus tem uma obra específica para você. E quando Deus quer colocar alguém no seu devido lugar, Deus faz parar o sol, Deus faz abrir o mar, faz as ondas bravias se levantarem, porque Deus está no controle de tudo. Deus está no controle da minha e da sua vida. Deus está no controle da sua vida, meu irmão. Deus não te abandonou, assim como Deus fez com Davi. Pegou Davi pelo colo, Deus pega você nessa noite pelo colo, e Deus está te carregando, e ninguém irá tocar na sua vida. Assim diz o Senhor para você. Presta atenção, meu irmão. E mais uma vez nós vamos ver Deus agindo. Deus faz com que os filisteus se levantem contra Israel. Olha só que interessante. Deus vai fazer com que os filisteus se levantem contra Israel. E os filisteus caminham para a guerra e para em Socó, que pertence a Judá. Os filisteus se levantam da Filístia, caminha para a guerra, adentra a região de Judá, que pertence a Israel, e para uma cidade chamada Socó. E Saul também marcham e param no vale de Carvalho, e fica um exército de frente para o outro. E eu gostaria de chamar a atenção sua para esse detalhe. Mazinha, Elaine, presta atenção nesse detalhe. O exército de Israel fica de um lado e o exército dos filisteus fica do outro, durante 40 dias. E durante 40 dias, Golias se levanta e afronta o exército de Saul, de manhã e à tarde, durante 40 dias. Então são 80 afrontas que Israel está recebendo do exército de Israel através de Golias. Deixa eu trazer algo interessante para você, algo que eu percebi nessa passagem. O inimigo entrou na terra de Israel, invadiu Israel. Israel teria por obrigação expulsar o inimigo, mas com medo de Golias, que era um homem, não fez. Por sua vez, os filisteus pararam em Socó com medo do Deus de Israel, e foram 40 dias, um afrontando o outro, um afrontando e o outro recebendo as afrontas. Se Davi não aparece nessa guerra, creio eu, pensando aqui com meus botões, se Davi não aparece nessa guerra, creio que até hoje estaria essa afronta. Golias teria morrido de tanto gritar e os israelitas morrido de velhice, porque um estava com medo de Golias e o outro com medo do Deus. 40 dias, um afrontando o outro e nada saía. Mas por outro lado, vejo Deus agindo. Em uma guerra ninguém espera tanto tempo para batalhar, meu irmão. Quando um exército invade um território, ele vai para exterminar, vai para matar.
Mas Deus fez com que Golias se levantasse durante 40 dias e não houvesse guerra. E como eu falo da igreja, por que, pastor, essa demora? É simples, meu irmão. Porque Deus estava preparando a ida de Davi por dois motivos. Uma feice acabou aqui, meu irmão, apagou, tá? Agora não sei como é que eu faço para voltar o outro aqui, tá? Eu estou só com um face aqui. O meu apagou o telefone aqui, tá? Estou até tirando ele daqui que apagou. Só estou com esse aqui, ó, tá? Com vocês aqui. E continuando a mensagem. Por que demorou 40 dias as afrontas de Golias para com o exército de Israel? É simples. Para mostrar aos filisteus que em Israel existe um Deus. E para mostrar ao povo de Israel que ninguém afronta o Deus vivo sem sair impune. Então, quando Deus deixa Golias confrontando Israel durante 40 dias e vai levantar Davi para guerrear contra esse Golias, Deus está mandando duas mensagens ao mesmo tempo. Uma para os filisteus e outra para o povo de Israel. O primeiro é mostrar aos filisteus que em Israel havia um Deus, e mostrar para o povo de Israel que ninguém brinca com Deus que não saia impune. E aí eu trago duas historinhas para você, para que você entenda que não devemos brincar com Deus. Um homem chamado John Lennon, um dia ele vai falar para o seu público o seguinte, e eu vou ler o que ele falou, porque escreveram. Ele vai falar assim: John Lennon, o cristianismo vai desaparecer, vai diminuir e encolher. Nós, os Beatles, somos mais popular do que Jesus no momento. Ainda não sei quem vai desaparecer primeiro, o rock ou o cristianismo. E ele completa: Cristo não era malvado, mas os seus discípulos eram bastante obtusos e também vulgares. Para mim, ele dizendo, para mim, a distorção deles que estragará o cristianismo. John Lennon morreu, meu irmão. Foi morto por uma dos seus fãs. John Lennon brincou com Deus, brincou com o Senhor. E não devemos brincar com o Senhor. E outra, uma história que eu ouvi, tirei da internet, ouvi, e algumas palavras pregando, falando, que diz, uma família foi morta em acidente em Campinas. Não sei se é verdade, não sei se é mentira. Apenas vou ler o texto e cada um tire a sua conclusão. O texto conta que uma família teria morrido em Campinas num acidente automobilístico. Segundo o relato, a mãe de uma das passageiras teria desejado que eles fossem com Deus, e a moça ironicamente teria sugerido que Deus fosse no porta-malas, pois lá seria o único lugar em que caberia. O autor conta que um acidente teria acabado completamente com o automóvel, matando todos os ocupantes. Havia, segundo o texto, uma bandeja com 18 ovos no porta-malas, e para espanto de todos, estavam todos intactos. Mentira ou verdade? Não devemos brincar com o Senhor. Davi vai para a batalha. Ao chegar no lugar da batalha, Davi ouve as afrontas de Golias. Pede a Saul
para Saul dá a sua roupa de guerra. Davi coloca a armadura de Saul, porém não consegue se locomover. Presta atenção, meu irmão. Davi pegou algumas pedras e a sua funda, coisas simples para lutar contra Golias. E mais uma vez, preste atenção. Golias, quando aparecia para afrontar o exército de Israel, todos temiam, inclusive o rei. E o que é o Golias nas nossas vidas? Golias nas nossas vidas hoje é algo que traz medo, tremor, apavoramento. Derrotar Golias é algo que ninguém quer fazer, pois tem medo de enfrentar. E eu chamo a atenção você nesse detalhe. Eu creio que se algum soldado perguntasse ao outro, lá no lugar de guerra, vai lutar contra Golias, ele responderia dessa forma: não posso, porque tenho um filho pequeno. Não posso lutar contra Golias porque recebi uma grande promoção no meu trabalho. Meu irmão, vai lutar contra Golias. Talvez ele responderia também: não posso porque comprei uma casa de campo, ainda tenho que desfrutar da casa de campo. Se perguntasse algum daqueles soldados, vai lutar contra Golias. Não posso enfrentar Golias, pois meu tempo é muito curto. Lutar contra Golias, meu irmão, é fazer aquilo que ninguém quer fazer, não tem coragem de fazer, não querem sair da sua zona de conforto. Só se vence os Golias da vida com as suas próprias armas. Meu irmão, preste atenção. Os Golias da vida, que são os gigantes, se levantaram para te afrontar, mas fique sabendo dessa verdade: você só vence a Golias com as suas armas, com as suas próprias armas, que são a sua humildade, a sua simplicidade, a sua luta constante, o seu zelo, a sua perseverança com Deus. E tem mais, sem recuar. Qualquer soldado que estava lá na guerra não queria enfrentar Golias, porque é algo que trazia medo, temor, apavoramento. E muitas das vezes o pastor fala para você, meu irmão, que assumir esse ministério, ou de criança, ou de louvor, ou de adolescente, ou de qualquer coisa: não posso, pastor, o meu tempo é curto. Não posso, pastor, porque eu não sei falar. Pastor, eu não sei porque eu não sei fazer isso. Muitos de nós reagimos assim, com medo dos Golias, com medo do que vai fazer, como vai fazer, porque não está confiando que Deus vai capacitar. Se o pastor está chamando, se o pastor viu algo importante em você, é porque você tem algo para dar, e o pastor vai, o Senhor vai confirmar. Diz a palavra, meu irmão, que Davi correu, avançou, foi em frente. Em nenhum momento Davi recuou. Deus te chamou para uma grande obra, meu irmão. Seja simples, humilde, perseverante e não recue. Deus é quem vai lhe dar vitórias, não é o pastor, não é a igreja, é Deus. Os Golias aparecem nas nossas vidas para caírem, para serem derrubados. E eu encerro por aqui. Os Golias, os gigantes, eles foram criados por Deus para nos enfrentar, para caírem e para serem derrotados. Não tema diante das dificuldades que se apresentam.
Não se apavore diante das circunstâncias que se apresentam. Não recue diante das dificuldades, dos problemas, das barreiras que estão à sua frente. Siga em frente. Vá com as suas armas. Davi pegou pedras simples e a sua funda simples e foi para a batalha e não recuou. E quando você lê essa passagem, diz que Davi se apressou, correu, foi de encontro ao gigante. Porque diante desse gigante que você está, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, diante desse gigante, se você parar, ele te devora. Se você correr, ele te pega. É hora de você enfrentar, é hora de você ir para frente, porque Deus é contigo. Deus já lhe deu vitória. Deus já lhe chama de mais que vencedor. Por isso, meu irmão, receba esta palavra. Deus é contigo. Deus te chamou para você ser um campeão, meu irmão, minha irmã. Deus te chamou para ser um campeão. Por isso, seja um campeão.